Além das vistas 3D de perspectiva isométrica, nós temos também as vistas 3D cônicas, que são aquelas com ponto de fuga. Como é que eu posso gerar uma vista dessa? Lá na aba Vista, aqui um pouquinho abaixo, aqui, ó, da onde está escrito Vista 3D, se você apertar a setinha, ele tem três opções. A primeira é aquela que nós acabamos de ver no vídeo anterior. Esta segunda, Câmera, é a que gera as perspectivas cônicas, aquelas com ponto de fuga. Eu vou clicar sobre ela e aí ele me pede três passos. O primeiro é posicionar aonde eu quero colocar a minha câmera. Eu vou imaginar, por exemplo, uma perspectiva interna a essa sala. Então eu vou pegar daqui, deste cantinho, e agora eu vou dar a direção para onde eu quero focar a minha câmera. Neste momento tem um ponto muito importante que é a posição final deste ponto foco. O interessante é que nós coloquemos sempre posterior a qualquer parede, porque ele também vai ajustar a profundidade da vista, assim como nós vimos nos cortes. Então vou clicar aqui, posterior à parede, e quando clico ele já gera automaticamente aquela perspectiva. A gente pode fazer aqui alguns ajustes, que é, primeiramente, em relação a este formato de visualização. Eu tenho aqui a minha região de recorte da vista, ó, com os grip points, assim como tínhamos no corte também. Só que aqui, quando eu estou trabalhando a perspectiva cônica, quando eu faço essa ampliação, na verdade não estou simplesmente aumentando meu campo visual, mas sim mexendo no ângulo da objetiva da câmera. Portanto, tem que tomar um certo cuidado, porque a partir de certo momento eu começo a distorcer a minha imagem. Note, por exemplo, que essa janela que está aqui, ela começa a ficar distorcida, mais esticada do que ela realmente é. Principalmente essa última aqui, ó. Então eu posso fazer essa abertura angular, ou então buscar essa proporção de imagem aqui no tamanho do recorte. Quando eu clico no tamanho do recorte, eu tenho duas opções. Campo da vista, que é exatamente isso que eu estou fazendo agora, portanto ele vai aumentar aqui o meu campo visual. Repara que, por exemplo, a largura está 160, eu vou passar para 200. Aplico e ele aumenta o campo visual e, consequentemente, a abertura do ângulo da câmera. Eu vou colocar então 175. Aplico e ele já faz os ajustes. A largura é a mesma coisa. Então, dependendo do valor que eu coloco aqui, ó, ele ajusta a abertura do campo visual. A segunda opção, quando eu coloco em modificar a escala, ele aumenta o tamanho real da imagem. Então nota que agora 300 milímetros é o tamanho total dessa imagem. Ela vai ficar renderizada com 30 centímetros de largura. Portanto, se eu colocar aqui 600, ele já mexe automaticamente na outra dimensão da altura. Aplico, porque ele mantém a proporção. Tá? Nota que aqui diz, ó, proporção bloqueada. Então, neste caso, eu estou mexendo sim na resolução da imagem e não no campo visual. É importante você entender essas duas diferenças entre escala e campo da vista, porque vão alterar a qualidade final da imagem e, consequentemente, o tempo de renderização quando nós estivermos falando dele. Se eu precisar ajustar essa câmera, eu posso estar fazendo o orbit, tá? A partir da câmera, portanto seguro o Shift, eu consigo orbitar a câmera, mudar a posição dela, ou então posso também estar selecionando esta vista, esse campo visual aqui, e voltando lá para a planta, com ele selecionado, volto lá na planta e já consigo visualizar a câmera. Então posso selecionar a câmera e reposicioná-la. Também posso fazer o mesmo com ponto de foco. Feito isso, posso selecionar aqui nas vistas 3D, vista 3D1, que é a vista 3D cônica. É aquela que eu acabei de gerar. Ainda posso trabalhar também com duas opções, que é a altura da câmera e a altura do alvo. Note aqui nas minhas propriedades da câmera que eu tenho a opção de altura do olho, elevação do olho. Então, se eu quisesse focar a câmera colocada bem embaixo, olhando para cima, eu deveria aumentar o valor do alvo, colocar, por exemplo, 3.500, ou melhor, 3 metros,
E a altura do olho eu vou reduzir para meio metro. Nota a diferença? É como se a câmera estivesse mais baixa, olhando para cima. Então a gente pode controlar também esses ângulos aqui nessa opção. Eu posso colocar 1 metro de altura do olho e fica um pouco mais equilibrado, fica mais interessante.